gente! Eu sou a Jane, eu sou escritora, fotógrafa e esse é o meu, seu, o nosso Papo Cabeça podcast aqui no Spotify. Eu quero saber como é que você tá, onde é que você tá, de onde você fala, o que tá acontecendo aí, que momento do seu dia você tá ouvindo esse episódio. Esse aqui é o último episódio do nosso podcast, é o último, episódio de número 12. Esse é o fim de uma temporada. E assim, já vou falando pra vocês que hoje não vai ter convidado. Porque assim, eu achei muito essencial eu vir aqui falar pra vocês tudo que eu aprendi nesses 12 episódios, nessa segunda temporada do nosso podcast. Porque assim, uma vida sem aprendizados eu acho que não vale muito a pena. Sabe aquela frase que diz, um dia sem sorrir é um dia inútil? Eu acho que uma vida sem aprendizado é uma vida inútil também. Porque assim, durante as entrevistas, você sabe que eu dou muito espaço, eu dou total espaço para os nossos convidados falarem das histórias deles e tal. Ali eu complemento com alguma coisa que eu vivi, eu passei alguma coisa parecida. Mas nesse episódio, exclusivamente, eu vou contar para vocês 5 coisas que eu aprendi durante essa temporada trimestral. De 3 meses, né? Porque foram 3 meses, um episódio por semana, com frequência de toda semana, toda terça-feira tá aqui com vocês. Então, bora lá. A primeira coisa que eu aprendi, que eu vou listar aqui pra vocês, são 5. A primeira coisa que eu aprendi, que eu vou contar aqui pra vocês, é que eu reaprendi o significado da palavra compromisso. Gente, como é difícil ser constante, né? Ter frequência, pontualidade. Alguém se identificou com algum desses pontos? Você tem dificuldade com algum deles? Com a constância, com a frequência ou com a pontualidade? Eu confesso pra vocês que estar aqui toda terça-feira à noite foi uma ressignificação de compromisso, de comprometimento na minha vida. Porque assim, mesmo sendo criadora de conteúdo lá no Instagram e outras redes, eu não mantenho a frequência de estar postando todo dia, criando conteúdo todo dia e assim sucessivamente. Mas o podcast se tornou o meu compromisso frequente de estar aqui com um episódio de 1 hora ou mais com vocês, trazendo uma pessoa para falar da vida dela, que é uma coisa totalmente íntima, que é uma coisa totalmente que diz propriamente sobre a vida dela, uma coisa muito pessoal. Então eu trago alguém aqui para falar com vocês, para falar da vida dela, para fazer a gente refletir sobre os nossos próprios processos. E tem uma equipe por trás que edita áudio, que participa do marketing, que faz com que tudo isso aqui aconteça com a frequência de toda terça-feira à noite estar no Spotify, né? Então eu reaprendi o significado de compromisso, de frequência. Cara, falar aqui um pouco com o criador de conteúdo. A gente sabe que ter frequência, sei lá, em posts durante a semana ou mensal, criar todo aquele conteúdo, todo aquele cronograma ali de calendário, de você fazer postagem de tal na segunda, postagem de não sei o que na terça, e tem os horários, a gente sabe que é uma loucura. Eu entrei num curso recentemente da Erika Mendes e eu tenho aprendido que manter um cronograma, manter um calendário para você saber o que você vai fazer com o roteiro é muito complicado, mas não é impossível, só é um pouquinho mais complicado, porque a gente sabe que o nosso cérebro tá o tempo todo querendo fazer tarefas que não são difíceis, que não vão demandar energia, que não vão levar ou trazer nenhum esforço para o nosso corpo, principalmente para o nosso cérebro, que é muito preguiçoso. Então, trabalhar com comprometimento, com compromisso e não sozinha, em equipe, tem sido o meu primeiro aprendizado que eu trago aqui pra vocês. Vocês têm aprendido alguma coisa com comprometimento na vida de vocês? Lá no trabalho, poxa, né? Não, vou nem falar dos outros, vamos falar da gente mesmo, né? Qual é o compromisso que você tem? Você tá conseguindo levantar todo dia no mesmo horário? Tá conseguindo treinar todo dia no mesmo horário? Tá mantendo os relacionamentos saudáveis com a família, com o cônjuge, na igreja, conhecendo pessoas novas, pra quem gosta de conhecer pessoas novas? Como é que tá esse compromisso com esses pilares da nossa vida? A gente tá comprometido com a gente mesmo? Porque uma vez eu tava conversando com um rapaz da equipe de áudio e a gente falando ali algumas coisas e ele abriu, né, pra gente que não tava sendo fácil manter o comprometimento com ele mesmo, com os projetos dele.
e que participar do podcast foi uma ajuda muito grande. E eu me senti muito grata por isso, né? Por estar ajudando, por estar fazendo parte desse crescimento, dessa mudança, dessa virada de chave que acontece dentro da nossa mente, na nossa vida. Porque isso é bom pra gente, né? Mas e daí, o que fica, assim, de importante pra gente destacar aqui? É o comprometimento com nós mesmos. Eu fixei, né, na aba da minha mente aqui, que toda terça-feira eu tinha que estar aqui 7 horas da noite com um episódio novo pra vocês. Embora eu não grave ele na terça-feira. Muitas vezes a gente grava durante a semana, em horários diferentes, de acordo com a disponibilidade de cada convidado. Mas veja só, essa é a minha história, esse é o meu ponto com o meu comprometimento. E o comprometimento de vocês, de acordo com tudo aquilo que a gente já comentou aqui. Esse episódio vai ser meio que um desafio, porque eu tô meio que falando comigo mesma, falando com vocês. Vai fazer muito sentido, depois que vocês ouvirem todo esse episódio, comentar aqui na caixinha do Spotify qual tem sido o compromisso de vocês ou coisas que vocês precisam se comprometer pra gente, né, logo mais iniciar um novo ano. Logo mais não, faltam uns 2 meses aí. Iniciar um novo ano com uma vida muito mais saudável, muito mais organizada pro nosso bem e pro bem do próximo que tá ao nosso redor, né? Seguindo aqui, o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é o significado de escutar, né? Eu sei que aqui é um podcast, vocês estão me escutando ou ouvindo, mas vamos lá começar com a diferenciação desses dois termos. Bom, uma coisa é ouvir e outra coisa é escutar. Ouvir é involuntário. É que nem a respiração. Muitas vezes a gente não tá propriamente respirando com intencionalidade. Por exemplo, quando a gente tá dormindo. A gente só tá respirando porque o nosso cérebro entende que a gente precisa fazer aquele movimento e é totalmente involuntário. Diferente de quando a gente tá numa meditação guiada, que a gente tá fazendo uma respiração diafragmática e tal, e outros tipos de respirações. Então, primeiro ponto. Ouvir é involuntário. Você ouve porque você ouve. Diferente de uma pessoa que é surda, muda, essa pessoa não ouve, então não é involuntário para ela, porque ela não tem isso como usual nativo na vida dela. Então, ouvir é involuntário. Escutar, diferentemente, é totalmente voluntário. Escutar é uma ação, uma coisa que você precisa fazer com intencionalidade. Dentro dessa segunda temporada, não só na segunda temporada, como na primeira também, em que eu estive com todos os convidados presencialmente, eu precisei desenvolver a escuta ativa, a escuta interessada, que é o quê? Eu preciso escutar intencionalmente todas as palavras que aquela pessoa está falando, para eu poder gerar uma opinião, para eu poder argumentar, para eu poder conversar com ela, para não ser um monólogo. Senão, olha só que coisa mais chata ia ser a pessoa só falando, quando eu fizesse uma pergunta, e quando ela terminasse de falar, eu viesse com outra pergunta simplesmente e não interagiria com o que ela tá falando. Isso se parece muito com uma história conhecida no Instagram, que muitas vezes a gente tá lá só falando e ninguém responde uma caixinha, ninguém comenta nada, ninguém aperta nem o botão de reage, a gente às vezes se sente um pouco sozinho. Isso aqui é um desabafo, mas também é algo que a gente tem vivido na comunidade do Sol. A gente tem falado sobre essa solidão de quem cria. Para quem é criador de conteúdo sabe muito bem o que eu tô falando. Para quem não é, em outros espaços que você convive, seja na família, dentro de casa, seja no trabalho. Às vezes a gente tá sabendo que a gente tá falando, mas ninguém tá ouvindo. E isso é né? Vamos falar a verdade. Vou deixar uma indicação aqui para vocês de um livro que eu tô lendo. Eu tô lendo porque faz muito tempo mesmo que eu tô lendo esse livro. É um livro da minha amiga Merle, que o nome dele é Poderosas Habilidades de Comunicação, de Colin McKenna. É um livro fininho, vermelhinho, pequenininho, em que no 3º capítulo diz que o ponto principal da comunicação é escuta, é escutar. Por mais que a gente entenda, vou fazer um curso de oratória, eu vou fazer o curso daquele coach, eu vou fazer aquele lá, não sei o que, pra falar, mas o ponto principal, primordial, o primeiro pilar da comunicação é você saber escutar, porque quanto melhor você escutar, quanto mais você escutar e decodificar o que você está escutando, você vai estar mais preparado e munido para poder dar uma resposta, para fazer uma argumentação e para comentar algo que seja relevante dentro daquela conversa, dentro daquele papo que você está tendo, não é mesmo?
Então, vamos já ficar nessa reflexão aí de se a gente tá escutando, se a gente tá só ouvindo. E também aprender a moderar, né? Não ser pessoas esponja, que absorve tudo que ouve, porque muitas vezes isso acontece. Tem um episódio com a professora Nidiane, da primeira temporada, que ela fala, né, que ela era uma pessoa esponja. É o episódio mais ouvido até agora. E que ela fala que ela era uma pessoa esponja, que ela ouvia muitas coisas, ela como professora, né, estava em vários ambientes com muitas pessoas o tempo todo. E ela era uma pessoa muito esponja, absorvia muitos trejeitos, muitas frases de efeito, muitas coisas das pessoas. Então isso ela percebeu, o importante é perceber como isso afeta a gente. O importante estar ali o tempo todo prestando atenção em como o que a gente absorve, como essas informações interagem no nosso interno, no nosso externo, como isso é refletido por nós mesmos. Tem um outro episódio, que é o episódio de número 10, com Carol e o Abner, em que ele foi sem roteiro, gente. Olha só que engraçado, que história legal. Pra quem é criador de conteúdo, pra quem dá aula, pra quem é professor, mentor, até pra quem não faz isso e tem uma vida, pra quem é um ser humano, sabe que tudo na nossa vida tem roteiro. Tudo na nossa vida tem roteiro, né? Não só professor aqui. Mas pra quem é professor, a gente sabe que a gente tem que preparar a aula. No minuto tal a gente começa isso, termina esse daqui, no minuto tal a gente vai falar sobre outra coisa e pede opinião de tal, e vamos agora pra lousa, e vamos agora pro quadro, e vamos fazer esse trabalho. Tudo tem um roteiro. Pra quem não dá aula, pra quem não é criador de conteúdo, mas pra quem tá me ouvindo aqui e sabe que desde que você acorda até a hora de você dormir, você tem um roteiro na sua vida, não é consciente. Não é consciente. Mas eu vou te falar aqui agora qual é o roteiro da sua vida e com certeza você vai concordar comigo que eu sei muito bem. A gente acorda. Eu não sei qual é o horário que você acorda. Eu acordo 7 horas, 7, 8 horas. A gente acorda. O que a gente faz depois que a gente acorda? Abre o olho, né? Então, a gente abre o olho, aí espreguiça, né? Aí vai, levanta, põe o chinelo no pé ou não sei se você usa o chinelo no pé. A gente levanta, a gente vai pro banheiro, né? Lava o rosto, escova os dentes. Muita gente, né, vai tomar banho, toma um banho, troca a roupa. Depois de trocar a roupa, vai preparar o café, né? Ou vai treinar, não sei qual é o seu horário de treino, né? Mas muita gente aqui que ouve a gente treina. Se não tá treinando, bora treinar, né? O episódio com a Stephanie lá fala pra gente treinar, não pelos outros, nem pela gente. Bora treinar, fim de semana tá... Fim do ano tá chegando, a gente precisa comer muito e comer muito bem, né? Depois a gente vai pro serviço. Como que a gente vai pro serviço? A gente pode pegar uma bike, a moto ou o carro, ou transporte público. Tem muita gente que vive aqui de São Paulo, a gente vai, pega aquele busão, pega aquele trem, fica lá 1 hora, meia hora, 2, chega no trabalho, fala com os amigos, fala com o chefe, fala com o funcionário, fala com o amigo, fala com todo mundo. A gente tem uma ordem de pessoas com que a gente vai falando, fala com um, fala com outro, fala com outro. Tem uma ordem de lista. Quando eu trabalhei no hotel, eu tinha, assim, os horários que eu falava com cada pessoa. Quando eu chegava, eu falava com outro recepcionista. Aí vinham as meninas camareiras, que elas vinham pegar a lista dos apartamentos, de quem tava, de quem não tava, tinha que passar a lista pra elas. Aí depois falava com o chefe já logo descia ali e queria saber como é que tava as vagas do quarto. Então, tudo tinha uma rotina. Tudo tem uma rotina, tudo tem um roteiro. E perceber que a gente tá comandando esse roteiro, como a gente tá comandando esse roteiro, é importante. Tudo aqui que eu falo pode parecer às vezes muito chato, que nossa, essa menina só fala de aprendizado, nossa, essa menina só fala de roteiro, nossa, essa menina só fala de... Por que, gente? É isso, a gente tem que estar prestando atenção nisso, porque senão a nossa vida fica, desorganizada, e quem tá cuidando, quem tá fazendo esse roteiro, depois a gente vai botar a culpa em quem? Culpado é fulano, ciclano. Não, culpado é eu, culpado é você, que não tá tomando as rédeas, não tá fazendo o que tem que fazer. E foi isso, né, desse episódio com Carol e Abner. Foi bem complicado e eu percebi, né, a habilidade da escuta ativa, interessada, o quanto ela é importante, porque eu tava sem roteiro. O bom é que eles, como convidados, tinham falas bem completas, né? Eu fazia ali uma pergunta, eles faziam uma resposta, uma fala, um argumento totalmente completo, assim. E eu, nossa, meu Deus, qual vai ser a próxima pergunta? Qual vai ser a próxima e tal? Ficava, assim, um pouquinho naquela aflição, ouvindo eles e demonstrando, né, facialmente
que eu estava entendendo, estava interagindo, mas ali já em backstage ali na cabeça, ali, algumas abas, o que eu vou perguntar, o que vai ser agora. Então, é isso. E assim, gente, eu não faço podcast porque eu tô pronta, tô preparada, sou a melhor pessoa, sei de tudo, e é por isso que eu tô fazendo podcast, não. É porque eu quero aprender mais, é uma outra habilidade que eu estou desenvolvendo, é um conhecimento que eu estou agregando e trazendo pra vocês aqui também, e compartilhando isso, essas coisas, entendendo que isso colabora muito na nossa jornada de vida. Colabora muito, muito, muito mesmo. Eu não sou formada em jornalismo, muito pelo contrário, eu sou formada em letras português, sou professora, né, e escritora, e isso não me habilita pra muita coisa, não. Mas o que eu sei, eu gosto de me comunicar, eu gosto muito de ouvir e de falar ali mais comodidamente, mas esse episódio é específico pra gente tá falando pra vocês o que a gente aprendeu nesses 3 meses de segunda temporada. A terceira coisa que eu quero falar pra vocês, que eu aprendi, e vão mentalizando aí, o que vocês estão aprendendo? O que vocês que ouviram essa segunda temporada toda e a primeira, eu sei que tem ouvintes aqui fiéis que ouvem todos os episódios, que maratona todos eles. Se você não maratona nosso podcast, convido você pra maratonar. Tem uma temporada de 10 episódios completinha com todos os convidados presenciais. E essa segunda temporada aqui também. O que você foi aprendendo? O que você pegou? O que você captou ali de um e o outro? Vai pensando aí e conta pra gente no final na caixinha do Spotify ou lá no nosso Instagram, o @poddepapcabeça. O item 3 das 5 coisas que eu aprendi nesses 3 meses foi lidar com nãos. Vixe, agora pisei no calo, agora luguei um triplex na cabeça de algumas pessoas aqui. Como é que se lida com nãos? Como que eu fiz para lidar com nãos? Talvez você tenha lido livros, ou veja vídeos, ou veja coaches, ou ouve um monte de coisa e tal, eu não sei. Mas e de fato, o que você faz para lidar com os nãos que você recebe? Ou você é uma pessoa que evita ir atrás de nãos, evita receber nãos, né? Evita falar com pessoas ou procurar projetos ou atitudes ou ações que vão te gerar nãos? Você é aquela pessoa que foge disso? E se você não é essa pessoa, o que você faz quando você recebe esse não? Esse não te transforma? Esse não te muda? Você reflete sobre ele? O que o não gera em você? Bom, assim, quando eu criei a lista dos 12 convidados do podcast, isso faz um tempo, né? Porque a gente tá no último agora. Eu me lembro totalmente assim, eu tava muito eufórica, tava muito, muito, muito eufórica. E daí eu pensei na sinopse de como seria a segunda temporada do podcast, né? Eu tinha até colocado lá na bio que era assim, 3 meses, 12 episódios, 12 convidados de todos os lugares do mundo. E sim, estamos concluindo isso. A gente tem gente que tá lá na Espanha, a gente tem gente que tá lá em Portugal, Lisboa, a gente que tá no Marrocos, a gente que tá em Rondônia, a gente que tá no Pará. Então, assim, a gente tem pessoas realmente que estão em vários lugares do mundo nessa segunda temporada. Não está mais lá na bio do Instagram, mas a gente conseguiu, a gente se comprometeu e conseguiu realizar esse desejo, essa vontade de trazer pessoas que estão com experiências culturais diferentes das nossas, de Rondônia, de São Paulo, aqui do Brasil, e trouxe elas para falar o que elas têm aprendido, estando em culturas diferentes. Então já tá aí outro aprendizado, ó. Mas e os nãos que eu recebi? Porque nem todos os convidados que eu imaginei e que preparei na lista estão aqui nas entrevistas. É isso mesmo, não é todo mundo que eu imaginei, que eu cogitei lá na minha cabeça, que disse sim, que aceitou o convite e tá aqui com a gente. Eu tive alguns nãos, se eu não me engano foram 2. Acho que foram 2 nãos que eu tive de convidados que eu solicitei a presença para estar no nosso podcast. E o que eu fiz? O que eu fiz com esses nãos? Porque assim, quando eu criei a lista, eu não tinha certeza se todos iam aceitar. Mas mesmo assim eu fiz. E o que eu fiz com eles? Assim, eu me lembro de um não, foi um colega do tempo do ensino médio, uma pessoa que tá aí com a vida feita e tal. E eu falei, pô, acho que vai ser uma experiência boa, né? A pessoa, quando recebeu o convite, ficou assim, nossa, honrado e tal, mas não quis participar. E o que eu fiz?
né? Eu fiquei remoendo, não porque isso seria algum tipo de remorso, eu não fiquei remoendo. Mas eu fui pensar, né? Falei, poxa, porque eu não perguntei por quê? E nem sempre o não que a gente recebe, a gente precisa ter o porquê deles. Mas eu poderia ter perguntado? Poderia. Mas eu não fiz essa escolha. Ao invés disso, eu pensei, pô, será que a pessoa em si não se sente apta? Será que a pessoa não se sente capaz? Não se sente pronta para estar numa conversa, num podcast, com uma audiência de 500 pessoas, para aparecer num feed de um Instagram? Será que essa pessoa não tá pronta? Será que essa pessoa não gosta de aparecer dessa forma, num conteúdo como esse, né? Eu poderia ter feito essas perguntas, mas eu não fiz. Eu deixei a pessoa ter o espaço dela, ter o momento dela. E a outra coisa que eu me refleti também é... Será que essa pessoa não vai com a minha cara? Claro que não, né? Porque não é assim também, né? Mas às vezes vai que é. Vai que às vezes a pessoa tem uma máscara ali, fala comigo só de vez em quando, curte as minhas coisas, mas não vai muito lá com o que eu acredito, não aceita muito bem os meus pensamentos, as minhas reflexões, as minhas crenças, e tá ali, tipo, interagindo, às vezes pra pegar uma coisa ou outra, e tá sendo crítica, como eu sou crítica com outras pessoas também. Isso também é válido. Eu não posso simplesmente estar aqui falando com vocês, ou lá no Instagram achando que todo mundo vai me amar, todo mundo vai gostar, vai curtir, vai aprender e vai absorver 100% tudo que eu quero que elas absorvam, tudo que elas aprendam, tudo que eu ensino, tudo que eu mostro. Não, cada pessoa vai ter o seu filtro e vai absorver o que ela quer e o que ela precisa pro momento que ela tá vivendo na vida dela. E isso é legal. Isso é o que eu quero que aconteça. Ontem a gente tava no culto de domingo, e o pastor tava falando sobre a diferença de ser admirador e de ser seguidor, né, de Cristo, porque quando a gente admira, a gente tá ali admirando aquela pessoa, o que ela fala, o que ela faz, mas a gente não faz exatamente o que ela faz, porque nem tudo a gente credibiliza, nem tudo a gente aceita, nem tudo a gente acha que tá certo e que cabe pro momento que a gente tá vivendo. Já uma pessoa que segue vai fazer, vai cumprir a risca o que a pessoa tá falando. Nossa, eu falo pra vocês, e se eu apareço lá com o All Star, vocês vão comprar ideia, porque All Star é massa, All Star é legal, tô fazendo a publi. E o admirador não é isso, né? Um admirador às vezes vê lá no All Star que eu tô usando e beleza. Mas eu não gosto de All Star, eu gosto de salto, né? Ok pra você, mas eu não vou seguir o que você tá falando, porque não dou check em tudo que você faz. Isso é o ideal que eu quero que aconteça aqui nas nossas conversas, nos nossos papos. E daí, eu fiquei com essa reflexão, né, sobre os nãos. O que a gente faz com o não? O que a gente pode fazer com o não? Eu acho que a gente pode fazer essas reflexões, né? Porque, assim, outra coisa que eu pensei, falei, cara, sobre não ter porquê, muitas vezes, os nãos, né, e as negativas que a gente recebe. Vamos pensar na placa de pare. Uma placa de pare não tem uma explicação lá com um artigo do... Como é que é aquele lugar onde tem os artigos do CNPq lá? Não tem uma explicação do Lattes falando o porquê que você tem que parar naquela placa vermelha do sinal no trânsito. Não tem uma explicação. E, pare, porque senão você corre o risco de sofrer um acidente se você atravessar correndo, se você atravessar na hora errada, se você não olhar para os lados. Não, nem sempre vai ter um porquê. Às vezes o não vai vir e você simplesmente vai ter que aceitar. Mas e agora vamos para o outro lado do não. E quando a gente não... E não só quando a gente recebe, mas e quando a gente dá o não? A gente tá dando nãos na nossa vida, ou a gente tá sendo aquela pessoa que aceita tudo, que faz tudo que estão falando pra gente, não, é isso, bora, vamos fazer. E às vezes a gente tem que falar alguns nãos. A gente tem que impor alguns limites em algumas situações, em algumas coisas na nossa vida, né? Vamos dar um check no não aí, aprender a lidar com não, estudar, lidar com não, falar não e saber receber não também. Porque é importante. Totalmente importante. Bom, vamos à quarta coisa que eu aprendi nesses 3 meses, nessa temporada trimestral do Papo Cabeça. Eu aprendi que expor vulnerabilidade aproxima. Como assim? O que é expor, o que é vulnerabilidade? O que expor vulnerabilidade aproxima? Conta uma história. Bom, vamos lá. Tem um episódio, que é o episódio dessa temporada aqui, o episódio de número 9, de quase 2 horas, com o Sol Criativo, em que eu expus algo muito íntimo.
Algo muito, muito meu e que eu não tinha falado pra quase ninguém ainda. E daí eu fui dentro daquela conversa que tava assim, muito gostosa, tava muito confortável, era uma conversa totalmente genuína. Convido você a ouvir o episódio lá com o tempo, talvez ouça em 2 partes do seu dia, em que eu expus esse diagnóstico psicológico. E uma ouvinte veio no direct dizendo que tinha o mesmo diagnóstico psicológico que eu. Aí eu, nossa, como é que pode, né? Assim, eu segui a pessoa no Instagram e eu não fiquei assim pensando que tal pessoa tivesse o mesmo diagnóstico que eu, até porque tem coisas que a gente não fala, né? Tem muitas coisas, na verdade, que a gente não fala no Instagram. E isso é importante, a gente não tá falando tudo, porque tem coisas que são só nossas mesmo, que a gente tem que viver pra gente e com pessoas que estão do nosso lado. Por mais que expor algumas vulnerabilidades aproxime e ajude uma pessoa ou outra que tá ali na rede. Mas quando eu expus aquilo, eu fiquei com muito frio na barriga. Eu expus um podcast. Eu fiquei com frio na barriga, mas logo depois que eu senti esse frio na barriga, eu já me senti livre, assim, liberta, sabe? Falei, nossa, pensei, né? Como é bom falar, como é bom não carregar esse fardo sozinha. Como é bom não carregar essa mochila cheia de pedra, cheia de bagagem sozinha. Como é bom dividir ela com alguém. Como é bom falar com alguém que escuta, que sabe escutar, que vai saber me abraçar, que vai ouvir isso de bom grado e que vai guardar aquilo e que vai se compadecer daquilo também. E eu me senti assim, sabe? E eu aprendi isso sobre expor vulnerabilidade. É claro que eu não exponho tudo, toda a minha vida. Se você também não expõe, é isso mesmo. Se você tá expondo muito, cuidado com o que você expõe. Porque uma vez eu aprendi com a missionária Eunice, lá da minha igreja, lá, Batista Filadélfia, em Vilhena, que quando a gente abre a porta da nossa casa para as pessoas, isso pensando no Instagram, quando a gente abre nos stories a nossa vida pessoal, a gente tem que entender e ter em mente que muita coisa pode vir para dentro. Muita gente, a gente não conhece todo mundo. Pessoas que tem aí 500, 600 mil views nos stories, a gente não tá vendo ali a cara de todo mundo, a gente não sabe no que essa pessoa acredita, o que essa pessoa faz. Então, quando a gente abre os stories, mostrando partes da nossa casa, mostrando coisas que a gente sabe, que a gente acredita, a gente tem que entender que pode vir muita coisa ali, pode vir hate que a gente não tá preparado. E então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, com o que a gente tá postando. E já pensar, o que eu quero com isso? O que eu quero mostrar no Instagram? Qual é o intuito? Qual é o objetivo disso? Então, não tô dizendo pra você virar low profile. Não é isso. Mas pra gente tomar mais noção mesmo do que a gente tá fazendo nas redes sociais. Porque tá problemático. Tá problemático. E abrem-se muitas discussões em posts aí nos comentários, porque tá todo mundo querendo falar, todo mundo querendo opinar e às vezes... Enfim, né? Discussão longa e distante que vai horas e horas e horas e horas. Mas assim, o que gerou ali? Gerou uma conexão. A gente percebe que a gente não tá sozinho, a gente percebe que a gente não tá só. Isso reflete em cada episódio, né? Assim, vocês podem perceber... Quem aqui percebe que tem uma Jane diferente em cada episódio? Tem uma Jane diferente em cada episódio. Isso tem a ver com a exposição que eu fiz lá nesse episódio. Tem uma Jane diferente em cada episódio. Vocês podem perceber uma voz diferente, um mood diferente. Isso porque eu tô trabalhando a minha autopercepção de como eu falo, de como eu reajo nas redes, com amigos, em casa. Essa autopercepção que eu venho trabalhando, procurando estar mais autoconsciente a cada dia, a cada momento. Pra estar evoluindo, né, gente? Porque a gente tem que evoluir na nossa vida aí, seja no trabalho, seja em casa, até como nós mesmos. Então, e sempre repetindo, né? Sempre repetindo, porque às vezes a gente esquece. E assim, vamos lá, encaminhando para a última reflexão, o último ponto que eu aprendi nesses 3 meses de podcast, né? De frequência terça, né? Esse aqui é polêmico e eu vou precisar que você fique aqui pertinho comigo pra você me ajudar, pra me ver de que lado você vai estar.
Isso aqui é um BO que já foi resolvido, mas eu quero saber qual é o seu lado. E como você pensaria, como você agiria nessa circunstância. Bora lá. Eu vou falar a real. Eu quase perdi o meu namoro. Nessa segunda temporada, eu quase perdi o meu namoro. Eu quase perdi meu relacionamento. Mas como assim? Como assim, né? Eu não tinha contado pra ninguém. Como eu vou contar pra ninguém? Eu vou contar aqui pros 500 ouvintes. Mas é isso aí, vem comigo. Foi assim, eu conheço uma pessoa antes da pandemia. Conheci essa pessoa era minha amiga, e essa pessoa veio por um aplicativo de relacionamento. E essa pessoa veio antes do meu noivado e tal. Eu tô falando isso aqui porque eu acredito que a gente contando a nossa história, a gente pode ajudar outras pessoas. E vamos ver se você tem uma história parecida com essa aí, né? Eu conheci uma pessoa, essa pessoa por aplicativo de relacionamento, ou seja, eu tive um match, né? Eu tive um crush, digamos assim, nessa pessoa, né? Fiquei afim e tal, mas não aconteceu nada. E eu fui conhecer essa pessoa pessoalmente só foi depois do noivado ainda. Isso foi ano passado que eu fui conhecer a pessoa pessoalmente. Muito tempo. E a gente conversa muito sobre arte, a pessoa gosta de arte, cultura e tal, tem uns rolês bacanas, é designer, pessoa criativa e tal. E aí, eu pensei em colocar essa pessoa na grade dos convidados. É daí que vem os nãos, ó. Esse foi um convidado que não esteve aqui. Mas enfim, sigamos. E quando eu conheci essa pessoa, eu tava... Olha, vamos entender comigo. Olha o rolo, vamos entender comigo aqui. Quando eu conheci essa pessoa pessoalmente, eu tava noiva. E a gente tinha ido lá A gente tinha ido dar um rolê fotográfico, que a pessoa também fotografa e tal. A gente ia fazer um rolê fotográfico, beleza? Aí tal... Mas não aconteceu nada, né, e tal, beleza. Aí eu senti que eu senti atração pela pessoa, né? Porque todo mundo, a gente sabe, a gente não é cego, mesmo a gente estando casado, mesmo a gente estando noivo, mesmo a gente estando namorado, a gente não é cego. A gente enxerga beleza nos seres humanos, a gente tem admiração pelos seres humanos, a gente enxerga tudo isso aí, tudo, ninguém tá extinto e eximido de sentir isso. Então, senti essa atração por essa pessoa, pessoa legal, bonita, nunca tinha visto, uma pessoa que eu idealizava porque eu só conversava. E isso foi durante o noivado. Isso eu tô dizendo porque quando eu estava no meu relacionamento atual, eu já tinha terminado o noivado, eu tava falando, né, pra essa pessoa. Eu falei, conheci uma pessoa que eu conheci pessoalmente, uma pessoa que eu só falava com ela, conheci pessoalmente, eu senti atração, né, e tal. Aí falei isso pro Bruce, beleza. Aí quando o Bruce descobriu que essa pessoa estava na lista dessa segunda temporada, que eu ia conversar com essa pessoa também, houve um pampeiro. Sabe o que é pampeiro? Pampeiro é uma palavra que minha mãe diz. Minha mãe, minha irmã, pessoa das antigas. Houve um pampeiro, que ele falou, não, como assim? Você vai trazer uma pessoa do seu passado, uma pessoa que você teve o lance, que você gostou dessa pessoa, pra você trazer essa pessoa pra conversar com você no podcast. Você tá querendo aproximação com essa pessoa, você tá querendo criar, você tá querendo plantar semente no coração seu, sendo que a gente tá aqui plantando o nosso relacionamento e tal. Isso não pode, não vai rolar, não dá certo, isso é sem noção, isso é tal coisas. Assim, gente, a gente tá bem resolvido. Como vocês sabem, a pessoa não tá aqui. E essa foi a maneira que eu resolvi. Falei, então, beleza. Essa pessoa não estará na grade dos nossos convidados, mas ok, vamos conversar a respeito disso. Então, esse foi o lado A, o lado do meu namorado, Bruce. Ele falou que não acha certo, não é conveniente, que é sem noção, vou trazer uma pessoa do meu passado e tal. Mas vamos ao outro lado da moeda. Polêmica, isso que aconteceu nessa temporada aí. Vocês nem sabiam disso. Deixei pro final, melhor pro final. Aí, beleza. Meu posicionamento foi... Por que eu chamei a pessoa pra estar num dos episódios da segunda temporada? Porque a pessoa é super conhecedora de arte. A pessoa conhece sobre cultura. A pessoa conhece sobre design. A pessoa vive de freela. A pessoa é de outro país. E ia trazer uma conversa muito relevante pro
nosso programa, aqui pro nosso show, aqui no podcast. E eu achei que isso seria muito massa, isso seria muito uau. Até porque essa pessoa não fala muito nos stories, essa pessoa trabalha muito no off. E usa só pra portfólio no Instagram. Eu falei, não, cara, vamos lá, apresentar, falar quem é você, o que você faz, o que você vive e tal. Isso enriquece a nossa cultura, enriquece nosso vocabulário, enriquece nosso conhecimento e isso vai valer muito. E agora eu quero saber de você. De que lado você ficaria? O que você achou desse confronto, desse choque cultural aí? De que lado você ficaria? Como você se posicionaria nessa situação? Né? Sabendo que houve lá a minha história com a pessoa, mas a pessoa não acha muito interessante eu trazer aqui pro presente uma conversa. De que lado você estaria? Qual seria a sua opinião sobre isso? Convido você a falar isso lá no nosso Instagram, manda lá na DM, lá no @poddepapocabeça, qual é a sua opinião, eu vou adorar conversar com vocês e trazer esse debate lá pro Instagram, porque é sobre relacionamento, e relacionamento à distância, ou presencial, casamento, não é fácil, e quanto mais a gente ouve sobre conflitos dos outros, mais a gente aprende muitas vezes a resolver os nossos. Então por isso que eu tô falando aqui com vocês, eu resolvi, mas eu gostaria de saber como você resolveria, tá bom? E assim, estamos chegando ao final desse episódio, um episódio mais curto, pra gente ir desvinculando algumas coisas, vai vir coisas novas pra terceira temporada, vai vir quadros novos. E agora eu quero falar pra vocês, que são nossos ouvintes fiéis, que seguem a gente aqui no Spotify, que seguem a gente lá no Instagram, que a gente tá com uma meta. Isso não é de agora, a equipe de marketing fez um plano de futuro pra gente, a gente tá com uma meta que eu já vou falar pra vocês aqui. A gente tá com a meta de 500 seguidores nas redes sociais. Lá no Instagram, que é o primeiro que a gente mais movimenta, a gente tá com essa meta de 500 seguidores. Como a gente vai conseguir? A gente vai conseguir com você, compartilhando os episódios que você ouve no Instagram. Fala, olha, marca o episódio, o que você achou. Marca lá no Instagram, manda nos grupos de WhatsApp, manda no grupo de Telegram, manda pra aquele amigo um episódio ou outro. Se você não ouviu, vai ouvir os outros. Se você gosta do nosso trabalho, ajuda a compartilhar, que a gente tá com essa meta de conseguir mais seguidores no Instagram e aqui no Spotify também. Se você não sabia, tem como seguir a gente aqui no Spotify e ativar o sininho, que daí quando sair o episódio, você já logo vai ficar sabendo e não vai perder. Assim a gente vai mantendo essa rotina de ouvir esse episódio maravilhoso, de aprender toda semana. Beleza? Outra coisa que eu queria falar com vocês é pra vocês falar pra gente o que você achou desse episódio, né? Eu já pedi pra vocês falarem o que você achou, de que lado você ficaria, mas vamos conversar, vamos continuar essa conversa na caixinha do Spotify, que é aqui, é só você rolar pra cima, e você vai encontrar a caixinha e você pode dizer pra mim o que você achou, ou lá no Instagram, beleza? E é isso, gente. Tudo isso foi o que eu aprendi. Tem coisas a mais que eu aprendi? Tem. Eu aprendi que pessoas são só pessoas, né? Porque tem um episódio com o meu ex-chefe. Nunca pensei que eu estaria fazendo um podcast com o meu ex-chefe, né? Tem também conversa fofocando com as amigas, que a gente tá falando de um BO lá de Vilhena e tal. Tem como viajar barato, eu explico algumas estratégias assim, inteligentes pra você usar pra sua viagem, pra sua próxima viagem, pra você viajar barato. E não só essas, como outras também, né? Outras sacadas. Então, cria essa rotina, cria esse momento de ouvir esse episódio no momento do seu dia. Pode ser na terça-feira à noite, pode ser no final de semana, mas vamos comigo aqui criar essa rotina de ouvir enquanto você tá fazendo a sua comida, lavando a sua louça ou indo pro trabalho, e de compartilhar também, porque daí eu vou saber se você tá ouvindo, se você tá gostando, se você não tá gostando. É muito importante eu saber o que você acha disso aqui, porque não sou só eu. Porque a partir do momento que você me fala, pô, gostei disso que você falou, mas não gostei disso. Então daí eu vou fazer uma reflexão, vou aprender em cima de algo que você pensa, que muitas vezes eu não sei, e a gente vai crescer como ser humano e vai ser cada vez melhor aí na nossa jornada. Muito beleza, muito bora. Quero convidar vocês pra ficar ligadinho com a gente lá no Instagram. A gente vai estar movimentando, porque a gente vai ter um prazozinho aí de uma semana, 2 de recesso. Depois a gente volta com uma terceira temporada. A gente tem logo novo, tem um Reels lá explicando o porquê dessa logo. E bora pra cima, ouvir episódio, compartilhar e ficar bem com a gente mesmo, aprender cada dia mais, tá bom? Um beijo, um abraço
E eu vejo você no Instagram e no nosso próximo episódio. Um beijo e até mais.